Amém, Jesus. Povo de Deus, bom dia. Bom dia. Graça e paz a todos. Podem sentar. Glória a Deus. Cadê as crianças que estão presentes? As crianças que estão presentes, vem aqui na frente, que eu vou fazer uma unção nas crianças e vou liberá-las para a escolinha. Todo domingo de Santa Ceia, né? A gente faz essa unção aqui, toda a igreja junto, e a oração pelas crianças. Aí depois elas são liberadas para poder ir para a escolinha. Em nome de Jesus. Ismael vai vir? Está em transição, né, Ismael? Um pé aqui, um pé lá. A Valentina já hoje? Não. Não? Não sei se vai ler. Cadê a Lídia? Você unge ela lá. Vamos fazer uma oração. Estende a mão para cá, vamos orar por essas crianças, futuro da igreja e da sociedade. Poderoso Deus, em nome de Jesus Cristo, temos esse compromisso já há quase um ano, de todo domingo de Santa Ceia, ungir essas crianças aqui diante do Senhor e da tua igreja, e orar, interceder ao Senhor, para que a misericórdia e a graça do Senhor transbordem sobre a vida de cada criança, para livrá-las do mal, das más companhias, das más conversações, dos maus ensinamentos, e derramar aquele favor e aquela graça, dando a elas uma especial sabedoria, uma especial inteligência, uma determinação no coração, como havia no coração de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, que eram jovens, longe dos pais, numa nação totalmente perdida e corrupta, mas que ainda assim se determinaram no coração não se contaminar, nem se corromper. Dá a todos esses jovens um coração, essas crianças, um coração decidido a não se corromper, a não se contaminar, a te servir, independente se estão em Jerusalém, se estão na Babilônia, que a graça do Senhor seja sobre a vida deles, sua casa e sua família. Declaramos cada jovem como luz do mundo em Cristo e sal da terra. Assim os abençoamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Vamos aplaudir a Jesus. Estão liberados, podem ir para a escolinha. Glória a Deus. Só vitória. Prepara aí papel e caneta. Papel e caneta. Bloco de notas no celular. Se tem algo para anotar hoje, é a mensagem de hoje. Hoje eu vou trazer para você uma palavra que vai ser profunda, uma mensagem fortíssima. Eu já tinha na minha mente uma palavra pré-preparada para hoje, muito boa, no meu entendimento. Mas na sexta-feira eu senti no Senhor de trazer. Na sexta, Deus me deu outras 2 mensagens sexta-feira. Começo hoje e talvez domingo que vem eu continuo essa pregação. Então, ainda que eu já tinha uma palavra extraordinária para trazer hoje para a igreja, eu senti de Deus na sexta-feira de trazer essa que eu vou trazer para você, ainda mais que se encaixa perfeitamente com o dia de hoje, que é Santa Ceia. Amém, pessoal? Eu separei a mensagem de hoje em 4 partes. Eu fui anotando e separando em 4 partes que eu irei estudar com você. Se alguém quiser anotar o tema da mensagem, o título da pregação é... Deixa eu ver como é que eu botei a nova identidade. A nova identidade. Esse é o título. A nossa nova identidade. Você tem um RG nacional, amém? Como cidadão brasileiro e da terra, mas existe, a Bíblia fala sobre uma identidade que nós temos, aonde ela é espiritual. A Bíblia, na verdade, fala que aqui na terra nós somos peregrinos, ou seja, estamos de passagem.
essa mensagem sobre a nossa identidade em Cristo. Primeiro, eu vou falar da nossa nova identidade. Depois vou falar, e se eu pecar? É a segunda coisa que a gente vai estudar. Terceira coisa, eu vou falar como Deus me vê. E a quarta coisa que eu vou falar é aplicação prática. Então a mensagem está dividida em 4 partes. A primeira parte é a nossa nova identidade. A segunda parte é, e se eu pecar? A terceira parte é como Deus me vê. Porque Deus te vê na nova identidade. Mas às vezes você se vê na antiga identidade. Aí dá um conflito na sua vida por causa disso. Deus te vê de uma forma, você se vê de outra forma. E a quarta, para finalizar, quando a gente for falar, é a aplicação prática. O que você vai ter que aprender, como você vai ter que aprender a se ver, declarar, confessar e praticar. Vou falar, a quarta parte é a aplicação prática. Amém? Então, amém? Tá muito fraquinho ainda. Amém? Amém. É o quê? O calor? Quando tá frio demais, vocês ficam devagar. Quando também tá calor demais, fica devagar. Tem que estar equilibrado, né? Glória a Deus. Primeira parte, a nossa nova identidade em Cristo Jesus. Abra sua preciosa Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5. Segunda carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto, capítulo de número 5. Talvez essa mensagem aí que a gente vai começar hoje, talvez, dá para prolongar ela até a Santa Ceia de fevereiro. Sem exagero. Pelo menos as 3, 4 pregações daqui dá para surgir, que vai estender até a Santa Ceia de fevereiro. 2 Coríntios, capítulo 5. Versículo 17, capítulo 5, versículo 17, a história aqui, a mensagem ela é grande, os versículos, mas eu não vou ler tudo. Fala sobre a nossa reconciliação em Cristo, com Deus, reconciliação com Deus em Cristo. Fala sobre esse ministério que nós temos hoje da reconciliação. Mas eu vou direto para o versículo 17, que vai dizer assim, ó. Agora é hora de ouvir o pastor pregando aqui a palavra. Versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, olha a palavra-chave, se, fala comigo, se, agora, em Cristo. Então, não quer, duas coisas, se, quer dizer que sim ou não, nem todos estão, e depois, em Cristo. Não é na igreja evangélica, é em Cristo. Se alguém está em Cristo, é uma nova e que igreja? Criatura. Fala comigo, nova criatura. Nova identidade. Amém? Uma nova pessoa, é uma outra pessoa, uma nova criatura, ela recebeu agora uma nova identidade de Cristo para ela. Amém? Aí ele fala, as coisas velhas, né, da velha criatura, da sua antiga identidade, elas já o que, igreja? Passaram. É interessante que elas já passaram, mas elas continuam na sua mente, na sua cabeça, que deve ser esquecido, deve ser perdoado, deve ser abandonado, mas que às vezes você não esquece, não abandona, não perdoa, não se perdoa, e aí a nova identidade, a nova criatura, está sofrendo com culpa, com condenação, está vacilante na caminhada cristã, porque a nova criatura na memória ainda é da antiga criatura. Ela não renovou ainda a sua mente com a nova identidade dela em Cristo Jesus.
Amém, pessoal? O apóstolo Paulo, em Filipenses 3, ele fala assim, ó: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Imagina o apóstolo Paulo, como é que ele ia conseguir ser pastor, ser apóstolo, pregar o amor de Cristo, uma vez que eu fechei a igreja, uma vez que eu bati em crente, uma vez que eu votei a favor da morte de prisão de crente, eu votei da morte de crente, da condenação de crente, odiava crente. Eu não consigo seguir adiante. E eu também me perdoei pelas besteiras que eu fiz na minha ignorância. Quem entendeu o que eu falei? Pergunta para o seu vizinho assim, ó. Fala assim para o seu vizinho: Deus já te perdoou em Cristo. Mas e você? Já se perdoou? Amém? Às vezes a pessoa não consegue se perdoar. Está depressiva, está para baixo, está com vários problemas que não deveria estar. Aí ele fala: as coisas velhas já passaram, né? Cadê que saiu da página aqui? Já passaram. Aí depois ele diz: eis que tudo se fez novo. Esse é um de um monte de versículos da Bíblia que a gente pode mostrar claramente. Talvez esse é o mais fácil de entender, mas claramente sobre essa nova identidade. Um dia eu posso pregar só sobre velha identidade versus nova identidade. Quem eu era, quem eu sou, como Deus me via, como Deus me vê, como eu tenho que viver hoje. Dá para fazer até uma pregação só assim também. Mostrar a diferença da nossa antiga identidade sem Cristo, em Adão e em nós, e a nossa nova identidade. Então, palavras-chave desse versículo, para ninguém ficar nem orgulhoso, nem focado. Se quiser ler depois todo esse capítulo, você esse novo nascimento, essa nova identidade, você nasce em Adão, pecadora, miserável, condenada. Você já recebeu ela quando você nasceu da mãe, da carne e do sangue, como está em João capítulo 1. Mas quando você nasceu de novo da água e do Espírito, então você agora está em Cristo, é uma nova criatura, recebe uma nova identidade, as coisas velhas já passaram e agora tudo se fez novo. Amém, igreja? Quem entendeu até aqui? Agora, vamos para o versículo 21, o mesmo capítulo, vamos direto para o versículo 21. Esse versículo 21 é um dos, na minha opinião, no meu entendimento, é um dos versículos mais fortes de toda a Bíblia. Versículo 21. Aquele que não conheceu pecado. Quem é a pessoa que não conheceu pecado? Jesus. Não conheceu por prática, nunca praticou nada que fosse pecado. Aquele que não conheceu o pecado, ou seja, Jesus, se fez pecado por nós. Como que Jesus se fez pecado por nós? Chegando perto. Mas como que ele se fez pecado por nós? Uma forma simples. Chegou perto. Você não por entende. Como assim? Como que ele se fez pecado? E como que ele se fez pecado? Levando os nossos. Então Deus pega os nossos pecados
e os coloca sobre Jesus. Deus pegar os seus pecados e colocar sobre mim, que sem Cristo também sou pecador, não adianta nada. Eu tenho que pagar pelos meus, como é que eu vou pagar pelos seus? Não adianta. Então só pode ser alguém que nasceu sem pecado e nunca pecou, para poder ser justo. Então ele pega os pecados da humanidade e coloca sobre Jesus. Então o texto vai dizer, aquele que nasceu sem pecado e nunca pecou, aquele que não conheceu o pecado, Jesus, se fez pecado por nós, como? Pegando todos os nossos pecados e sendo colocado sobre ele. Então Jesus se fez pecado por nós, pegando todos os pecados dos pecadores da humanidade inteira. Amém? Aí fica mais fácil de entender. Aí depois o que acontece? Depois que os nossos pecados são colocados em Jesus, o que vai acontecer? Para que nele, fala comigo, nele, de novo, de novo, essa parte aqui nele está mostrando a nossa nova identidade. Nova identidade nele. Igual o versículo 17, em Cristo. Agora ele bota nele. Nele ou em Cristo é a mesma coisa. Então ele vai mostrar agora, ele vai estabelecer. No 17 ele só fala, tudo se fez novo, mas não falou o quê? Aqui ele fala uma das que se fez novo. E essa uma das coisas que fizeram nova é a principal de todas. De todas, essa é a mais importante. O que se fez novo? Uma que ele vai citar. Nele, para que nele fôssemos feitos. Está se referindo a quem? A nós. Para que nós fôssemos feitos o que, igreja? Justiça de Deus. Diga a glória a Deus. Então, a velha identidade pecadora, cheia de pecado, e todas as consequências que havia sobre isso, para a nova identidade, o que Jesus fez? Ele tirou todos esses pecados, colocou sobre ele, e a justiça de Jesus, ele cumpriu toda, não só a lei de Moisés na verdadeira integridade dela, mas cumpriu a lei de Deus. A lei de Moisés era não adulterarás. A de Deus é nem olhe para a mulher de forma impura. É outro nível. A do Moisés é olho por olho, dente por dente. A de Deus é ame quem te odeia, fala bem de quem fala mal, abençoa quem te amaldiçoa, vença o mal com bem. Ele cumpre toda a justiça divina nesses 33 anos na terra. Aí acontece uma troca. Jesus recebe a nossa velha identidade pecadora, se fez pecado com os nossos pecados, para que a gente possa nascer de novo com uma nova identidade em Cristo. E as coisas se fizeram novas. E dentre elas que se fez novo, a principal, no meu entendimento, uma delas e a principal é: eu recebo a justiça de Deus, ou seja, eu fui feito justo. Receber essa justiça de Deus quer dizer que a nova identidade, a velha está escrito pecadora, e a nova identidade está escrito o quê? Justo. Fala comigo, em Cristo eu sou justo. Amém? Amém. Vou fazer igual o apóstolo Paulo. Não é orgulho, é fé. Não é falta de humildade, é concordar com o que está escrito. Em Cristo eu sou justo. Talvez se eu falar, eu sou justo. Ah, por quê? Porque eu oro, jejuo, aí é orgulho, é soberba, é ignorância. Agora, eu sou justo em Cristo é concordar com o que Deus diz. É assumir a sua nova identidade. Amém, pessoal? Amém. Sabe o que é justo? Inocente. Sem culpa. Sem pecado. Até isso, ó. Sem pecado. Não há culpa, não há condenação, não...
A nova identidade está dizendo assim: olha, eu não tenho pecado, eu não tenho culpa, eu sou inocente, não tem condenação na minha vida. Não, mas você pecou, você errou, você falhou, não sei o que. Não, eu sei que eu falei, que eu errei, mas não cai sobre mim. Cai na velha criatura que caiu sobre Jesus. A nova que caiu sobre mim foi essa justificação. Amém, igreja? Na nossa nova identidade, dentre as coisas que se fizeram nova, uma delas, e no meu entendimento, a principal delas é a justiça de Deus. Eu sou justo, eu fui justificado. Diga glória a Deus. Quem entendeu até aqui? Lembrando, em Cristo, igual está no 17, igual no 21, igual vai estar em todos os versículos que eu falei hoje. Não é fora de Cristo. Em Cristo, nós temos essa nova identidade de justo. Isso aqui é extraordinário. Isso aqui é o principal. Coríntios, um pouco depois de Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Na televisão, bota o versículo 13 aí na King James. Eu vou ler na comum e na King James, vamos ver como é que tá. Capítulo 2, versículo 13. Colossenses 2,13 diz assim, ó. Se você ler o batismo nas águas e o novo nascimento. Presente, passado ou futuro? Então a nossa velha identidade estava morta ou viva? Morta ou viva a velha identidade? Hã? Morta, do passado. Estáveis mortos. Velha identidade. E quando vós estáveis mortos. Você não é um zumbi, mas você estava morto. Mortos nos pecados. O que ele fez? Ele vos vivificou, deu vida. Algumas ofensas. Vivo quem todas as ofensas foram perdoadas. Tiver uma que não foi, está morto. O pecado gera. Então tem alguma que não foi perdoada, está morto. Como é que está na King James, versículo 13? Volta para o início. Está no início? E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas incircuncisão da vossa carne, ele vos deu vida, perdoando todos os nossos pecados. Estava morto. Agora que eu fui justificado, agora eu estou vivo. Aí o versículo 14, ó. Versículo 14 vai dizer assim, ó: havendo riscado, outra diz cancelou, apagado, ele diz apagado, né? Acho. Havendo riscado, cancelado isso, a cédula que era contra nós, a qual de alguma maneira nos era contrária. Ele atirou do meio de nós, riscado.
Para Deus. É para botar Jesus mesmo. Vai botar para Deus fica mais fácil. Para Deus. Devíamos para Deus. Aí Jesus foi lá e pagou a nossa dívida. Se você tivesse devendo alguém, sei lá, 50 reais, 100 reais, e do nada algum amigo teu falou, vai lá, toma aqui o dinheiro, pode pagar, deixa que eu pago, dá aqui o Pix que eu pago. Ficaria feliz, sim ou não? Sim. Uma dívida de 50, 100, sei lá, uma da luz, da água. Se alguém chegar e pagar, ele fica feliz? É ou não é verdade? Imagina alguém... Era uma dívida impagável. Para poder... Deus, só o próprio Deus é que pode pagar. Ser humano nenhum paga. Por isso ninguém pode ser salvo por obras. Por isso que ninguém pode ser salvo por obras. Porque ninguém tem condições de pagar o tamanho dessa dívida. Somente o próprio Deus. Então, esse versículo fala claramente que ele cancelou, ele riscou, ele apagou as dívidas, a cédula, como se fosse uma moeda, né? Uma comparação com fosse dinheiro. O que nós devemos foi cancelado. Hoje eu não devo nada para Deus, não existe mais nada contra a minha vida, uma condenação, um pecado, nada, porque a minha dívida da justificação. Amém? Agora vai para Romanos capítulo 8. Volta, tá em Colossenses? Volta. Filipenses, Efésios, Gálatas, Coríntios, Romanos. Volta aí. É um pouco antes de onde a gente estava agora há pouco. Romanos capítulo 8. Bota na King James Romano 8:1. Bota o 2 agora. Isso, volta para o 1. Aqui está traduzido certinho. Aqui está certinho, King James. A nossa está com um complemento aí errado. Romanos 8:1. Romanos 8:1 vai dizer assim. Agora que eu sou uma nova... Antes estava morto, mas agora... Nenhuma, fala comigo, nenhuma. Nenhuma. Nenhuma condenação. A com H é o verbo. Haver significa existir. Nenhuma condenação existe. Para quem? Para todos os membros da Igreja da Graça. Diga glória a Deus. Não. Não é isso que está escrito? Eu te enganei com a emoção, viu? Só me emocionei, você se emocionou também. E o membro da Assembleia já era? E o da Batista já era? Não pode. Isso aí é orgulho. Portanto, agora nenhuma condenação existe para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso inclui os da graça que estão em Cristo, os da Assembleia que estão em Cristo, os da Batista e por aí vai. Amém? A nossa tradução comum ainda bota assim, ó, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A King James, ela não bota isso. Volta para King James. Ela bota assim, ó, agora não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aí vai para o 2. Aí já muda. A King James não tem isso, não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por quê? Porque o texto original não tem isso. Isso aí é coisa que o homem acrescentou. Andar segundo o Espírito é legal, é bíblico. Mas isso não livra de condenação, não. O livro da condenação está em Cristo. Isso aí é tradutores, biblistas, que acrescentaram essa palavra por conta própria deles. Porque o que o Espírito Santo deu para o apóstolo Paulo foi, ó, não há condenação para quem está em Cristo Jesus, ponto final, acabou. Aí o homem sem o Espírito quis acrescentar, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isso é coisa do homem.
ainda que é bíblico, mas para ficar livre de condenação não está falando disso não. Está falando de nenhuma obra sua, está falando que tem que estar em Cristo. Está em Cristo, sem tuas obras, já te livra de toda a condenação. Amém? A gente fica todo dia. É porque é complicado, é uma batalha da cabeça do homem. Entender a graça de Deus é uma guerra mental terrível. Não faz o menor lógica, sentido. Começando um novo ano, vai começar uma leitura nova da Bíblia. Começa no Novo Testamento e lê umas 30 vezes o Novo Testamento. Aí o Antigo Testamento de verdade, se você lê o Antigo com a ótica do Novo Testamento. Porque senão vai sair daqui e vai querer ir lá na cruzilhada matar um boi. Para pedir perdão pro pecado. Aí o vizinho perturba e fala, você é filisteu, tem que morrer. O outro persegue no trabalho e vai chamar de amalequita, tem que fazer algo contra ele. Vai, é sério, é. Não dá para entender o Antigo Testamento de verdade, o lado espiritual do por que Deus colocou aquilo ali, se você não conseguir entender o é profundo. No versículo. Não, mas tem que praticar segundo o Espírito, não segundo a carne. O que é andar segundo o Espírito? Explica aí para mim aí. Não. Para estar livre da condenação tem que nascer de novo. Independente das minhas obras. Aí eu nasci de novo, a minha conduta na caminhada cristã é andar segundo o Espírito, não segundo a carne. Mas não foi isso que me livrou da condenação. O que me livra e o que me livrou é nascer de novo em Cristo. Amém? Isso acabou. Mas aí o ser humano mete a mão de não é para meter a mão. Às vezes vai até pagar por isso depois, porque acrescentou algo na Bíblia que não deveria ter. Amém? Amém? Mas isso é raro. Quase não existe isso na Bíblia. Isso é raríssimo. Então, voltando para cá, olha uma outra coisa que se fez nova para a nova identidade. Duas, né? Uma eu pulei. A de Colossenses mostra que nós estávamos mortos. Então a velha identidade estava morta. A nova criatura com essa nova identidade está viva. E a de Romanos, como fala, agora não tem condenação, a velha identidade da velha criatura está debaixo de condenação. A nova identidade da nova criatura está livre de condenação. Amém? Agora eu sou justo, estou vivo e não há condenação sobre a minha vida. Diga glória a Deus. Tudo isso, igual ele botou, para aqueles que estão em Cristo, de novo, né? Igualzinho as dores de Coríntios, de Colossenses. Aí, meu irmão, já está. Versículo 1. Justificados pela fé, sem obras, sem lei. Obras que eu falo é lei para ficar mais claro, né? Sem lei, sem qualquer tipo de mérito. Sendo justificado pela fé, nós estamos em paz com quem? Com Deus. Temos paz com Deus. Paz com Deus. A Bíblia vai mostrar uma posição, uma nova identidade quando alguém está em Cristo Jesus. A outra é essa: estamos em paz com Deus. Amém? Deus também está em paz conosco. Diga glória a Deus. Isso é maravilhoso.
Isso aqui é maravilhoso. Eu ainda vou continuar para explicar a nova identidade, mas a base, essa daqui, são esses versículos que eu te dei a base. 2 Coríntios 5, Colossenses 2, Romanos 8, Romanos 5. Beleza. Só uma explicação rapidinha, né? Que eu anotei aqui para não esquecer. Fala comigo. Justificação é espiritual. Culpa é mental. Você sabe que você é espírito, tem uma alma e no corpo, né? É um ser humano que é 3 em 1, igual Deus. Igual o sol. Aquela massa que você vê, corpo. A luz que ele emite e o calor. 3 em 1. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. 3 em 1. Ser humano, 3 em 1. Espírito, tem um espírito, possui uma alma que passa por um processo de renovação. Ela tem que esquecer as coisas velhas que já passaram, o velho entendimento, a velha crença, o que ela achava que era o certo, tudo que está desalinhado com a palavra ficou para trás, e ela tem que renovar a mente, o entendimento, a crença da sua nova identidade, do Novo Testamento, de quem ela é hoje em Cristo Jesus. Se não acontece isso, alguns irmãos, ainda que são nova criatura, o diabo consegue derrubá-los de uma das formas com a culpa. Porque ela não entendeu a nova identidade dela ainda. Então ela está com culpa. A justificação ela é espiritual. A culpa ela é mental. Tem pessoas que elas são de Deus, elas estão salvas, se o arrebatamento for agora, ela pum, sumiu. Se ela morrer agora, ela já está no paraíso, mas ela está triste, chateada, para baixo, angustiada, até depressiva. Pô, a pessoa é de Deus. A pessoa está salva, está triste, está para baixo, está angustiada, está até... Pode estar, porque isso é mental. Como também tem um monte de pessoa também que está feliz da vida, pulando, dançando, rindo à toa, mas se ela morrer agora vai para o inferno. Porque ela está morta espiritualmente. É porque é mental. E não vou nem entrar no detalhe do corpo, mesma coisa do corpo. São 3 partes de uma pessoa, de um ser, que tem que ser cuidado os 3. O ideal é alinhar os 3 juntos. Então, só para ficar bem claro, né? Não confunda essa justificação espiritual. A tua parte mental tem que ser renovada e alinhada com essa nova identidade, com que é a nossa posição em Cristo Jesus. E agora, entrando na segunda das 4. Segunda parte. E se eu pecar? Quem aqui, glória a Deus, depois se batizou, nunca mais pecou? Levanta a mão, por favor. Pastor, nunca mais eu errei, graças a Deus, eu sou perfeito. Quem aqui nunca mais errou? Tem alguém? Nunca mais pecou? Tem uma aqui, eu vou tirar uma foto, botar como santo na Igreja Católica. Quem mais? Pastor, nunca mais errei nada na vida. Agora até eu posso morrer na cruz para salvar os outros. Tem alguém assim? Não. Só para entender direito, né? É a brincadeira. Não. Ainda que você nasceu de novo, a justificação espiritual já aconteceu, a mental está em processo e a do corpo só no arrebatamento. A gente já pregou isso aqui no arrebatamento, 1 Coríntios 15. O corpo, ele não é novo ainda, é o mesmo. Mesmo corpo, magrinho, gordinho, alto, baixo, mesmo corpo. Pecador, mesmo corpo. Miserável, mesmo corpo. Enfraquece, adoece, morre, volta pro pó. É o mesmo corpo. Só no arrebatamento vai se completar a justificação, ou melhor, a redenção do corpo. Justificação do espírito, redenção do corpo. Redenção do corpo com o corpo glorificado e semelhante de Jesus. Esse é igual ao de Adão, diz a Bíblia. Esse hoje é igual ao do Adão pecador. O que vai vir é igual o de Jesus sem pecado. Amém? Esse diz a Bíblia que é voltado para errar. O outro não é voltado mais para errar. Amém, pessoal? Então, e se eu pecar e agora? Porque mesmo que eu fui justificado, na caminhada a gente erra. A gente falha, a gente peca. Eu perdi essa justificação? Eu deixo de ser justo?
Aí eu tô aqui no culto, não pequei, não errei, orando, buscando. Aí você imagina que agora eu tô justificado, o arrebatamento acontece, bum, vou junto. Ou eu morri, pum, fui salvo. Mas imagina que daqui a 1 minuto eu acabo cometendo algum pecado e o arrebatamento acontece nesse minuto, eu fico. Se fosse 1 minuto antes ou depois, eu era arrebatado. Mas porque aconteceu no minuto que eu pequei, eu vou ficar na terra. Ou então, eu morri 1 minuto antes de pecar, eu estou salvo. Eu acabei discutindo com o marido, acabei falando com ela para falar, pequei, aí morri, fui para o inferno. E assim? Será que é assim? Será que num único dia o nosso destino eterno vai variando, céu, inferno, o tempo todo? No único dia, o destino eterno, né? Agora eu estou no céu, porque eu estou indo direitinho. Agora eu briguei no trânsito, agora, perdão, eu me acertei, estou indo para o céu. Aí agora meu marido me estressou, sempre falo do marido, vou falar da mulher, né? A mulher me estressou, mulher tirou minha paz, falei para ela o que não é para falar, estou indo para o inferno de novo. Aí depois me consertei com a mulher, pedi perdão, voltei para o inferno tempo, que é o que vai determinar o final. Se eu pecar, perdi essa justificação? Anota essa frase. Se eu pecar, pecado não muda a minha identidade, mas quebra a minha comunhão. Amém? Uma pergunta. O filho pródigo, quando saiu da casa do pai, ele deixou de ser filho? Não. Ele virou criatura pródiga? Ele continuou sendo filho pródigo. Deixou de ser filho. Mas ele perdeu a comunhão. E as consequências vieram. Amém? Então, o pecado em si, ele não vai quebrar a sua nova identidade, nem a justificação que você recebeu. Mas sim, ele vai quebrar a sua comunhão com Deus. Quanto mais rápida, restaurada, melhor. Quanto mais demorar para restaurar, mais a brecha está aberta, mais o diabo está entrando e está trabalhando, mais consequências de você. Vou repetir. Pequei, isso não quebrou a minha nova identidade. Não quebrou a justificação que eu fui. Justificação é um termo judicial, não quebrou. Porém, quebrou a minha comunhão com Deus. Quebrou a minha aliança. A minha vida com Deus foi afetada. Na intimidade, no relacionamento. Foi afetado. Rapidamente eu me corrigi, pedi perdão. Eu faço isso, me acertei. Opa, comunhão restaurada. Comunhão sim, restaurada. A Bíblia mostra isso no Antigo Testamento com clareza. Agora, errei, não me acertei com quem eu errei, quando tem que ser assim, ou não me acertei com Deus, a comunhão continua quebrada. Passou um dia, uma semana a comunhão quebrada, uma semana o diabo trabalhou forte na tua vida. Só que não teve consequência nenhuma, pastor. Eu peguei aquela semana toda, fiquei lá e guardei no coração e não me acertei. Aí no domingo seguinte voltei para a igreja, o pastor pregou, tocou, aí eu pedi perdão e me acertei. Pois é, não teve consequência nenhuma. Não teve agora. Mas só Deus sabe o que o diabo fez ou botou na tua cabeça que vai colher depois. Porque às vezes acontece de não ter consequência imediata, mas o inimigo já botou uma semente maligna, já enganou, já semeou, já fez algo que na hora não acontece nada, mas com o tempo vai acontecer. É a parábola do trigo e do joio. Ele coloca a semente do ruim, vai embora e só depois de um tempo que aparece. Então, se a comunhão foi quebrada por causa do pecado, imediatamente conserta. Já vou falar como. Conserta. Para que quanto mais tempo quebrado, mais tempo Satanás tem para agir, pior as consequências. Amém? Quem assistiu às últimas 2 pregações de 2025, que foram pregações para esse ano em diante, entende isso aqui com mais profundidade.
Domingo do último do ano, prioridades, falamos. Na quarta-feira, dia 31, falamos transformar a promessa em posse. E vimos que do capítulo 1 de Josué até o capítulo 5, Deus trata da vida espiritual. Do 6 até o 12, Deus trata das guerras. 13 a 21 é a colheita, repartir herança. 22, 23, 24 é renovar a aliança para que a bênção continue. E vimos que quando eles perderam a guerra, eles não perderam por poder bélico. O exército era o mesmo. Perderam porque a comunhão foi quebrada com o pecado de Acã. Aí nós falamos algo mais ou menos assim: em comunhão com Deus, até Jericó tomba diante de nós. Entende? O até Jericó, que não dá para derrubar, não dá para vencer, até o que não dá para vencer, eu venço. Mas quando a comunhão foi quebrada, até a terra de Ai me arrebenta. Quem entendeu o que eu falei? Em aliança com Deus, até Jericó eu arrebento. Aliança quebrada com Deus, até Ai me arrebenta. Pergunta ao seu vizinho, você está arrebentando ou está sendo arrebentado? Pergunta aí. Você está arrebentando ou está sendo arrebentado? Amém, pessoal? Então, aí entende sobre isso, sobre essa importância de não deixar a sua comunhão ser quebrada. Tem um monte na Bíblia, no Antigo Testamento, quando Israel perdia, porque a comunhão foi quebrada. Não deixaram de ser povo de Deus, ainda era o povo de Deus escolhido, mas perdeu porque a comunhão foi quebrada. Aí restaurou a comunhão depois das consequências, aí volta a vencer. Mas aí teve o dano, teve a consequência. Amém? Deixa eu ver aqui que eu anotei algumas frases que eu fui estudando e meditando, e cada vez que vem uma frase eu anoto. Então já botei a primeira: o pecado não muda a nossa identidade. Já vou te mostrar na Bíblia, mas ele quebra essa comunhão. Isso aqui é interessante. 2 segundos. 1, 2. Demorou muito, Madureira já abriu. Foi bom. Essa mesmo. Olha ali, 2 Coríntios 7:10. A tristeza conforme o Senhor, conforme Deus, a que vem de Deus, ela não produz o quê? Remorso. Continua. Mas sim uma qualidade de arrependimento que conduz à salvação. Porém, a tristeza do mundo que jaz no maligno, ela produz o que, igreja? A morte. Quando você peca, quando alguém peca, duas coisas podem acontecer. Olha o passo a passo: pecar, culpa, afastamento de Deus e mais pecado. Esse é o processo. Pequei, vem culpa, eu me afasto ainda mais de Deus por causa dessa. Vou para a igreja. É igual de Deus, né? É tristeza. A que é de Deus vai gerar arrependimento para voltar. Então essa que fica gerando culpa, não vou para a igreja porque eu pequei, não vou para a igreja porque não sei o quê. Essa culpa não é de Deus não, é do diabo na tua cabeça. Tá aí, escrito. Porque a de Deus, como é que é a de Deus? Eu anotei aqui o passo a passo. Perdão, restauração e voltar para o crescimento. Aqui é a do diabo. Pecou, culpa, se afasta de Deus, peca ainda mais, morte no final. Para ela se acertar, se consertar, não para ficar com remorso, mas para arrependimento. Confissão, aí vem o perdão, para poder a comunhão ser restaurada, aí acontece a restauração e ela continua crescendo. Quem entendeu isso aqui? Quem compreendeu? Esse negócio de culpa, e aí não quer ir para a igreja por causa disso, e aí não quer ler Bíblia, e aí não quer orar, porque eu vou, tá parecendo que ela está sendo santa, né? Não, porque eu vou para a igreja do jeito que eu estou fazendo.
eu errei, não sei o quê. Eu não vou, não. É tudo que o diabo quer. Você está obedecendo a voz do diabo na tua cabeça. Amém? Porque a de Deus produz uma qualidade de arrependimento para salvação. Vou te mostrar na Bíblia. Agora, deixa ela abrir ali também, ó. 2 Coríntios... Não, não abre Coríntios. 1 João, capítulo 1. Abre aí. 1 João, capítulo 1. Versículo 8. Não temos pecado algum, enganamos a nós. Para quê? Para quê? E a verdade não está em nós. Rápida, né? Porque é histórico isso aqui também. Inclusive o capítulo 1 não é nem para crente, exatamente para crente. O 2 que é para crente. O João, quando fala com crente, chama de filhinhos. Não tem filhinho no 1. No 2 adiante tem. Mas eu vou ler para explicar, adaptando também, né? Se diz a história do agnosticismo da época, aonde existia uma religião, até hoje tem, uma religião, aonde diz que há pessoas que nascem sem pecado. É isso aqui que ele está falando. Pecado de Adão, pecado original. Igual Jesus nasceu do pecado, existem religiões... Não, o ser humano nasceu sem pecado. Então ele fala, se alguém está dizendo que não tem pecado, ou seja, se nasceu sem pecado, esse é o contexto, tem que pesquisar a história para saber disso. Que o João está se referindo. Até só ler o capítulo, ele fala, a verdade não está em nós, são mentirosos. Todo ser humano nasce em pecado. Está na Bíblia, Davi falou isso também. Eu estou dizendo da justificação. Justificação, eu estou sem pecado, não é porque eu nasci sem pecado, é porque os meus foram colocados em Jesus. Eu fui perdoado, amém? É outra coisa que eu estou falando. Aí ele fala, a verdade não está em nós. Continua. Versículo 9, agora, vai para o 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel, quer dizer que ele prometeu, e é justo, por causa da justiça. Ele é justo para nos perdoar. Continua. E de todos os pecados, e nos purificar de qualquer injustiça. Capítulo 2, versículo 1. 2:1. Agora é para crente, ó. Os filhinhos. Escrevo. Pequeis, não peque. Mas ele sabe que vai falhar. Se, entretanto, alguém pecar, temos um Pai, que é Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente por nossas ofensas pessoais, mas pelos pecados de todo o mundo. Qualquer pessoa pode ser justificada desde que ela faça esse passo a passo. Olha que interessante. Pequei, culpa, me afastei de Deus, da igreja, mas ainda... Estou chateado porque eu errei, porque eu falei, porque eu fiz. Pequei infelizmente, aí eu estou chateado, estou triste com isso. Aí eu faço a minha confissão a Deus. Fala, Senhor, me perdoa, porque eu fiz o que não é para fazer. A maioria dos casos, você só confessa a Deus. Alguns casos, dependendo se foi contra alguém, e for possível, tem que também se acertar com aquela pessoa, para poder haver aquela cura completa, né? A libertação disso aí, com essa pessoa. E tem outros casos que é quando o pecado se repete sempre. Aí você procura o pastor, porque essa exposição te ajuda a se libertar. Entendeu? Errou, confessa a Deus. Alguns casos você confessa, você fala com a pessoa com quem você errou para se sentar com ela e com Deus. Alguns poucos casos. E quando repete sempre, chega o modo tem que falar com o pastor. Para o pastor te orientar, te ajudar, porque essa exposição ajuda na cura. Né? Quando se repete sempre, não consegue lá parar. Aí sim o pastor te ajudar. Amém? Mas não sai me procurando cada vez que erra, não. Estou falando você repetir. O dia inteiro. É uma outra história. Amém, pessoal? Então, a confissão. Eu pequei, eu não perco a minha justificação em Cristo,
Posso perder só se eu sair de Cristo, é uma outra mensagem. Mas a minha comunhão ela é quebrada. Aí esse processo de pecado, culpa, afastamento de Deus e peca ainda mais, isso vem do diabo. Agora pecou, confessou, foi perdoado, foi restaurado, continua crescendo. Isso aí vem de Deus. Outra coisa que eu coloquei aqui, né? Não, só isso, a parte aí do pecado é só isso. Então, eu não perco a minha nova identidade. Se eu sair de Cristo é outra história. Mas eu tenho que me acertar o mais rápido possível para não ter graves consequências. Ou até não volta mais. Tem casos que não vai ter nem mais volta. Algumas consequências já eram, não tem nem mais reparo. Outras coisas a pessoa nem consegue mais voltar. Essa é a pior de todas. Aí é o que Hebreus fala lá, Hebreus 10, já era. Amém, pessoal? Quem entendeu até aqui? Quem entendeu? Nova identidade. Segunda parte, seu pecado. Terceira parte, vou resumir que essa terceira aqui é uma 3 pregação só nela. Anota aí, terceira parte. Como Deus me vê. Como Deus me vê. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é dá, sei lá, uma série de pregação importantíssima para isso. Para eu poder te explicar como Deus te vê, eu tenho que ensinar um princípio do Antigo Testamento com a ótica do Novo Testamento. Amém? Eu acabei de falar, né? Eu vou te explicar algo do Antigo Testamento, mas pelo ponto de vista da Nova Aliança. Fala comigo assim, profeta, sacerdote. Para eu te explicar como Deus te vê, você tem que entender umas coisinhas sobre profetas e sacerdotes. Para ser bem objetivo, para não estender muito o horário, profeta recebe de Deus, transmite ao povo. Sacerdote recebe do povo, transmite para Deus. Uma das coisas é essa. Outra coisa, profeta representa o próprio Deus diante do povo. Sacerdote representa o povo diante de Deus. No Testamento é que o profeta é falho, então ele representa Deus de forma imperfeita. Qual é o problema disso? O sacerdote também é falho, ele representa o povo diante de Deus de forma imperfeita. Quem entendeu até aqui? Agora, nova aliança, Jesus, profeta e sacerdote. Fala comigo, Jesus foi profeta, foi e é sacerdote. Jesus representou, recebeu de Deus e transmitiu perfeitamente, como também Jesus representou perfeitamente Deus. Uma pregação vai ser essa. Uma outra que eu vou trazer vai ser essa. Conhecer Deus conhecendo Jesus. João 14, Filipe fala assim, Senhor, mostra-nos o Pai, isso basta. Mostra-nos o Pai, isso já basta. Jesus falou, há tanto tempo eu estou convosco que ainda não me conhece? Como assim mostra o Pai aqui abençoado? Há tanto tempo eu estou convosco e você não me conhece ainda? Aí ele falou para Filipe, quem me vê, vê o Pai. Aqui o Pai. Jesus falou. Jesus não disse no mesmo capítulo 14, só que agora no versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha o que ele falou. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não falou vai ao Pai, vem ao Pai. Eu sou o Pai! Então um dia eu vou explicar sobre isso. Jesus como profeta mostrou, revelou com perfeição quem é o Pai. Quer ser Deus? Fez e falou, ele revelou com perfeição Deus. Amém? É uma outra pregação. Agora, para nós, como Deus me vê? Jesus também é o nosso sacerdote. Inclusive, se quiser anotar, depois eu vou pregar. Anota. Jesus como profeta, eu anotei aqui, ó. Esse eu não preciso ler não, eu só anotei. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Tá bom, só isso tá bom. Aí agora eu tenho que ler. Jesus como nosso sacerdote. Deixa na televisão, abra na TV. Êxodo capítulo 28, versículo 29.
Êxodo 28, 29. Olha um princípio do Antigo Testamento, quando Deus deu para o primeiro sacerdote, Arão, sumo sacerdote. Toda vez que Arão entrar no recinto santíssimo, ler os nomes dos filhos de Israel sobre o seu, era literalmente, né, aquele colete com preciosa simbolizando uma tribo, simbolizando toda a nação, todas as 12 tribos, né, sobre o seu coração. No peitoral, como memorial permanente diante de Yahvé o Senhor. Ou seja, em outras palavras, Deus vai olhar para o povo, Deus vai olhar para o sacerdote. Sacerdote não é perfeito, mas é uma bênção. Todo o povo é abençoado por causa do sacerdote. Agora o sacerdote é um perturbado. Todo o povo sofre junto por causa dele. O sacerdote quer uma benção, é uma benção, legal. Só que uma hora ele morre. O problema é quem vem depois dele. Se vai ser uma benção também, ou se vai ser um perturbado. É igual troca de pastor. Pastor é uma benção, a igreja inteira se alegra com isso. Pastor é trocado e vem um perturbado, a igreja inteira sofre junto com ele. É verdade ou não é? É quase isso aí, é isso aqui, ó. É mais ou menos isso aí. É o princípio do Antigo Testamento já mostrando para o Novo. O sentido era esse, era para apontar para Jesus. Agora apontando para Jesus, para resumir, né? Porque isso aqui é muito grande, essa parte aí. Aí pode ler junto esse aí, ó. Hebreus capítulo. Vai ler. Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. Esse princípio aqui é muito forte. Para te explicar como Deus te vê, tem que aprender isso. Como Deus via, como o povo via Deus, como eles viam um profeta. Como que Deus vê o povo? Como ele vê o sacerdote. Versículo 4. Versículo 14. Na sua Bíblia, qual é o título em cima do versículo? Qual é o título? Gostei. Jesus é o nosso sumo sacerdote. A minha também. Cristo é superior aos sumos sacerdotes do antigo pacto. Bom, né? Versículo 14. Cristo, que temos um grande sumo sacerdote. Qual é o nome? Acho que está entre vírgulas. Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, então retenhamos firmemente a nossa confissão. Fala comigo, confissão. Confissão é falar igual a Deus. Confissão, né? Homologeu, falar igual. Falar igual a Deus. Confissão, normalmente só pensamos em confessar pecado. Confissão é falar igual a Deus. Então ele fala, já que hoje nós temos um sumo sacerdote, Jesus, nos representando diante de Deus, Deus está nos vendo porque está olhando para Ele, vendo Ele em nós. Então ele fala, então a tua confissão, a tua linguagem, a tua forma de falar tem que estar correta, tem que ser igual a Deus. Deus fala. Então Deus falava sobre a minha velha identidade, que eu era pecador, miserável. Agora na minha nova identidade, Ele fala que eu sou justo. Ele fala que eu sou santo. Se hoje eu falo que em Cristo eu sou justo, eu estou confessando firme, eu estou falando igual Deus fala sobre mim. Se eu falo hoje que os meus pecados já foram perdoados, que não tem culpa na minha vida, que o diabo, ele não pode contra mim, que eu já fui resgatado das trevas, que hoje eu pertenço ao reino de Deus, eu estou corretamente na minha confissão, eu estou declarando de acordo com a minha nova identidade. Agora você fala, pastor, ora por mim que o diabo está acabando com a minha vida, que o inimigo está furioso, pastor, eu acho que aí eu estou
não estou confessando igual a Deus, eu estou falando diferente. Eu estou confessando uma velha identidade. E não a minha nova identidade. Amém? Quem está entendendo? Ele fala, visto que hoje nós temos um sumo sacerdote que é perfeito. Ele está lá nos representando diante de Deus. Deus está vendo ele em nós, nós nele. Aí ele fala, então agora a tua confissão tem que estar alinhada. Amém, pessoal? A nossa confissão tem que estar alinhada. Retenhamos firmemente a nossa confissão. 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, porém um que, como nós, ele também em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Olha o 16, o contraste do 16 com Êxodo. Vamos nos dois mesmo, deixa aqui, 16, ó. Cheguemos, pois, com confiança. Cheguemos como? Com confiança. Cheguemos aonde? Da graça. Ali no Êxodo era o trono do julgamento. Você leu comigo, lembra que a gente leu? Volta lá para o Êxodo 28, 29, né? Volta lá para o Êxodo. Olha o contraste. Assim Arão elevará os nomes de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração quando entrar no santuário e para a memória diante do Senhor continuamente. Também no peitoral porás do juízo, tudo juízo, uma tradução bota julgamento. Agora, volta para Hebreus 4. O trono que nós acessamos hoje, Hebreus 4,16, vai dizer, cheguemos, portanto, com confiança. Hebreus 4,16. 16. Aí ele fala, cheguemos, pois, com confiança ao trono da... Então é juízo ou graça? Graça. Olha que diferença com outro sacerdote. Olha a diferença quando o sacerdote é Jesus. Ao trono da... O que é graça mesmo? Favor imerecido e inconquistável. Favor. Favor. Cheguemos ao trono do favor. Ao trono do socorro, da graça. Ao lugar onde ele socorre, ele ajuda, ele favorece, ele faz o bem, ele ajuda. Não é o do julgamento, não é o do juízo, não. Na antiga aliança. É o... Amém, igreja? Quem está entendendo? Quem está compreendendo? Cheguemos com confiança ao trono da... Agora, para quê? Versículo 16. Para que possamos alcançar juízo. Amém? Não é isso não? Alcançar condenação, é isso? É alcançar o quê? Misericórdia e achar graça, mais favor ainda. Para quê? A fim de sermos ajudados por quem? Pelo próprio Deus. Ajudados pelo próprio Deus. Ajudados em tempo oportuno, ou socorro em tempo oportuno. Diga glória a Deus. Que difícil com esse novo sacerdote que está nos representando diante de Deus. Então eu vou repetir. O profeta representa imperfeitamente, melhor, o profeta representa Deus diante do povo. Tirando Jesus, todos que vieram de profeta representaram de forma imperfeita a Deus. O sacerdote representa o povo diante de Deus. O povo olhava para o profeta para ver Deus, Deus olha para o sacerdote para ver o povo. Aí Deus olha para o sacerdote, é uma benção, Arão era uma benção, o povo era abençoado. Era uma benção, mas não era perfeito. Aí agora trocou o sacerdote que pecava, fazia um monte de besteira, aí o povo inteiro sofria junto. Aí agora, que é santo. Por isso que ele fala, você já foi sarado, não tem doença, porque Jesus não tem doença. Já é saudável, é são. Por isso que ele declara coisas sobre nós que Jesus para a gente hoje se apropriar pela fé. Como? Retendo firme a nossa confissão. Amém? Quem está entendendo como Deus te vê? Agora, Deus te vê assim. E como você se vê? É aí que pode dar o aflito na fé.
O conflito de fé. Crer errado, não crer, e por aí vai. Porque você já aprendeu a se ver como Deus te vê? Ou você está se vendo sem se ver em Cristo? Está se vendo simplesmente em você e em Adão. Amém? Quem está entendendo? Pergunta para o seu vizinho assim, isso aqui já ficou conhecido nosso. Então ninguém marcar nessa piada. Essa pegadinha, melhor dizendo. Pergunta para o vizinho. Você é justo ou você é pecador? Você é justo ou é pecador? Ó, para eu não infartar, pelo amor de Deus. Se tu não tiver, nem responde, senão eu vou desmaiar aqui. Para eu não infartar. Você que já nasceu de novo, está em Cristo. Tu é justo ou é pecador? Justo. É verdade. Mas se você é justo. Está aqui, ó. Porque Jesus, ele é justo. E eu fui justificado. Aí, a primeira parte que eu falei foi nova identidade. A segunda foi se eu pecar. A terceira, como Deus me vê. Aí já expliquei isso. Aí, citando só os versículos que eu citei lá de Coríntios 5, Colossenses 2, Romanos 8, Romanos 5. Então Deus me vê justo, aceito, reconciliado e em paz. Só peguei esse pedacinho do texto que eu citei. Justo, 2 Coríntios 5. Reconciliado com Deus, 2 Coríntios 5. Aceito, 2 Coríntios 5 também. Em paz, Romanos 5. Vivo, Colossenses 2. Sem condenação, sem culpa, Romanos 8. É assim que Deus me vê. Amém, pessoal? É assim que Deus me vê, é assim que eu tenho que me ver. Para terminar a pregação, quarta parte. Vamos para... bota aí, Efésios 1:6. Não esqueça só. Efésios 1:6. Vamos ler ali, ó. Vamos ler ali. Efésios 1:6. Para louvor da glória de sua graça, pela qual Deus nos fez... Fala comigo, Deus me fez. O quê? Com A maiúsculo. Tem um irmão amado aqui também, não tem? Cadê o irmão amado? Não. Aqui é Jesus. Mas o senhor está incluso em Jesus. O seu amado no amado é amado. Diga glória a Deus. Jesus está com a maiúscula. Se bem que é nome, né? Então o teu também é maiúsculo, né? Ó, pela qual Deus nos fez assim no amado. Hoje Deus tem prazer na minha vida. Diga glória a Deus. Agradável, né? Deus olha e vê assim, aquele miserável lá, se não for a minha misericórdia, não vai pro inferno. Não é isso não. Não. Hoje, ou ele olhava para o Jó, ainda que estava sem ainda a obra consumada, olhava para o Jó e falava do Jó. Jó é íntegro, reto, temente, dia do mal. Deus tinha prazer em Jó e vários outros. Deus olha para a gente com um prazer ainda maior, porque estamos em Cristo. Amém? Como Deus me vê, quarta e última parte, a aplicação prática. Vou usar um texto poderoso. 1 de João, não é João não, 1 de João. 1 de João, eu até achei que era Coríntios, mas não é Paulo que escreveu, quando eu pesquisei que eu vi. 1 de João, capítulo 4. 1 de João, capítulo 4. Versículo 17. Esse versículo aqui eu preguei na sexta-feira. Citei, né? Citei ele na sexta-feira do curso Fé. Primeira de João, capítulo 4, versículo 17. Olha que versículo poderoso, hein? Vai dizer assim, ó: nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do... Olha agora, isso aqui é o que eu quero, ó. Por quê? Qual ele é. Esse ele deveria estar maiúsculo. Você guarda aqui, bota na King James.
Vamos ver como é que está King James, está maiúsculo. Ah lá, King James ela corrige lá. Assim, maiúsculo é quem? Jesus. Assim como ele é, nós passado, presente ou futuro? Presente. Somos nesse mundo ou no outro mundo? Ué, olha que interessante. Como Jesus é? Se fosse como ele foi, estava maravilhoso também. Só que não é nem como ele foi, é como ele é agora, glorificado. Assim como Jesus é, nós somos hoje nesse mundo. Concorda com tudo que eu preguei até agora, sim ou não? Olha como é que Deus te vê, olha como é que nós realmente somos, olha a nossa verdadeira identidade. Amém? Porque na eternidade está consumado. A gente que está alcançando, a gente que tem o tempo para acontecer, mas está consumado isso aqui. Eu até citar, mas eu não citei não os textos ali de Apocalipse, de Efésios 1, aonde fala, antes da criação do mundo já foi escolhido. Foi escolhido na eternidade, mas o mundo não tinha sido criado ainda. Amém? Existem dois tempos, o de Deus, o Kairos e o nosso, o Cronos. Olha que interessante. Somos nós nesse mundo. Fala comigo. Assim como Jesus é, sou eu neste mundo. Essa é a aplicação prática. Retemos a confissão, confessa isso. Sobre sua vida espiritual, sobre sua vida emocional, tudo, todas as 7 da tua vida vai começar isso, confessar isso. Assim como Jesus é, somos nós nesse mundo. Aí eu vou terminar contando um testemunho. Contei esse testemunho na sexta-feira agora. Tenho certeza que outros testemunhos virão por causa desse testemunho, dessa palavra. E no Pinheiro, quando eu contei essa palavra e preguei essa palavra, não a de hoje, mas essa palavra aqui, e esse texto, e contei o testemunho, também teve testemunho lá também. E agora aqui vai ser igual. Isso aqui primeiro foi de um pastor. Um pastor pregou essa palavra, aí ele contou um testemunho da igreja dele, que uma irmã tinha feito um exame médico, aí depois de seu resultado, deu que ela tinha alguma doença, eu não lembro se era, eu não lembro, se falou que era mioma, nódulo, câncer, tumor, sei lá, alguma coisa assim, tinha algo no corpo dela, uma doença. Ela foi para a igreja, o pastor pregou isso, ela estava com o exame na mão, aí ela falou que ela escreveu no exame, onde estava lá mostrando a doença, assim como José, sou eu neste mundo. Aí ela orou e perguntou para Jesus, vamos supor que no exame deu câncer, ela orou para Jesus, eu sei câncer? Porque se o Senhor não tem, eu também não tenho, porque está escrito aqui, ó. Quem está entendendo? Que diz que eu tenho diabetes, hipertensão, labirintite, e mioma, e câncer, nódulo, cisto, e sei lá o quê. Ué, se Jesus tem, então tudo bem, eu tenho também. Mas se Jesus não tem, eu também tenho. Assim como ele é, somos nós neste mundo. Ela escreveu isso. E passou um tempo, não tinha mais, foi completamente curada. Contei essa palavra, esse testemunho na Vila do Pinheiro, a curada, e contei aqui na sexta, estou repetindo hoje, e creio que muitos também serão curados por causa dessa palavra. Amém? Que é a palavra de Deus, é a aplicação prática. Se Jesus não tem diabetes, eu também não tenho. Se Jesus não é hipertenso, eu também não sou hipertenso. Se Jesus não tem depressão, eu também não tenho. Se Jesus não tem ansiedade, eu também não tenho. Se Jesus não tem isso, então eu também não? Eu também não tenho. Amém? Amém. Quem toma posse dessa palavra? Quem toma posse? Essa é a palavra que Deus falou, essa que eu quero para hoje. Eu já tenho uma de Deus boa já tinha uma boa para pregar, eu ia falar sobre o Jefes hoje, tá na cabeça. Já tinha preparado até a canção, Quero Voltar ao Primeiro Amor. Preparei até a canção, que é raro. Mas o Espírito falou, daí vai daqui a pouco, mas não é hoje não, para hoje vai ser essa. Amém? Amém? Quem entendeu a palavra de hoje?
Guarde essa mensagem no seu coração em nome de Jesus. É de Deus para nós. Foi de Deus para nós. Amém, igreja? Fala para o seu vizinho assim, ó, que bom que você veio. Fala assim, quase que você não vinha, né? Fala assim, quase que você não vinha, né? O diabo tentou que você não viesse, né? Porque o diabo sabia, ele viu movendo espiritual. Acho que ele viu no celular. Falou, o miserável vai pegar isso aqui, eu não quero que o povo ouça, não. Mas que bom que você veio. Olha o que você ia perder se você não viesse. Fora a oração do início, o louvor, já foi bênção. Fora a Santa Ceia daqui a pouco. Amém? Mas que bom que você veio. Que bom que alguém vai vir de tarde também. Agora, os que não vieram, posso fazer nada. A minha parte eu fiz. Preparei, estudei, anotei e preguei. Amém? Essa é a minha parte. Sair de casa, tirar a bunda do sofá e vir para cá, a parte e Deus decide o que vai fazer. Amém, pessoal? Para quem foi uma bênção? Para quem foi uma bênção? Guarda essa palavra com você em nome de Jesus, porque é bênção de Deus. A palavra que eu falei não dá. Eu meti o malho aí na política, cortou, né? Aí agora eu falei, pode cortar minha mensagem, não. Vamos, sentado mesmo, coloca a mão no seu coração. Deixa eu fazer uma oração em nome de Jesus. Poderoso Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero agradecer ao Senhor por essa palavra abençoada, por esse recado extraordinário do Espírito Santo ministrado aos nossos corações. Que a palavra, ela cresça, ela crie raízes, ela fique na cabeça o dia inteiro hoje, amanhã, essa semana, para sempre. Nós precisamos entender grandemente, completamente, se possível for, essa nova identidade em Cristo Jesus, assumir essa posição privilegiada de como Jesus é, somos nós nesse mundo. Essa posição privilegiada, meu Deus, de que me ver como Deus me vê, porque Jesus é o nosso sumo sacerdote que está nos representando diante do Senhor. Ao trono da graça com confiança, para receber ajuda, favor, socorro, cura, libertação, receber bênçãos da parte do Senhor, através da nossa nova identidade. Que o teu Espírito, ó Pai, ele possa dar o crescimento dessa palavra. Que o teu Espírito possa abrir o nosso entendimento, crescer a mensagem dentro de nós ainda durante esse dia, essa semana, fazer ela crescer, frutificar. E pela palavra de hoje, meu Pai, que haja muito testemunho de cura do corpo, de cura da alma, de libertação, de milagres, obras portentosas, obras maravilhosas, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Deus. Amém, Jesus. Que pena que assim que eu comecei a pregar, o diabo tirou tudo de dentro. Não sei se você percebeu. Assim que eu vou começar a pregação, 2 saiu correndo aqui dentro. 2. Você nem viu, né? Que bom que você não viu. Senão você estava prestando atenção em mim e não na vida dos outros. Mas infelizmente eu vi isso acontecer. É batalha, irmão. Batalha para vir, batalha para ficar. É uma luta. Mas que bom que você veio e você ficou. Amém, pessoal? Vamos direto para a Santa Ceia. Vamos aproveitar que a palavra está queimando ainda. Depois a gente fala da doação. Vamos direto para a Santa Ceia. Eu vou servir a primeira Santa Ceia do ano para você. Os obreiros vão me ajudar servindo para você. Pastor, quem é que pode participar da Santa Ceia? Eu vejo que eu entendo que eu não posso dizer você pode, você não pode. Mas eu digo que examine o homem a si mesmo, né? Para quem está em Cristo, eu acho que não tem porquê não participar, né? Eu acho não. Eu tenho certeza que não tem porquê não participar. Se tiver com o pastor uma culpa, uma tristeza,